Volkswagen Gol 1.6 automático. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Mais especificamente estamos falando aqui de um Gol com motor 1.6 Flex automático ano 2020, versão top de linha do Gol de 7ª geração na sua plataforma PQ24 desde 2008. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 49.716. Já a tabela FIPE, bem acima desse valor, R$ 55.652. Então, o que esses dois valores aqui nos mostram? É que para aquelas condições de conservação que eu acabei de mencionar, esse carro está sendo efetivamente vendido, negociado num valor abaixo da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Como é um veículo fabricado de 2020 em diante, já vem com as novas placas Mercosul, então você não vai ter custos com placas. Sendo assim, somando os custos já do ato da compra, e vamos considerar aqui na pior das hipóteses que você encontre um carro desse na tabela FIPE, goste e compre nessas condições, você vai desembolsar R$ 55.910,71 para já tê-lo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Fica em R$ 2.226,08. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, que é bem interessante pensar em fazer para um carro desse, eu costumo cotar aqui para veículos com até 10 anos de fabricação uma taxa estimada de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Fica em R$ 2.782,60, mas é claro que seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora da depreciação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela cotada exatos 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2021, como usado, esse carro estava avaliado em R$ 59.702. Diminuindo do valor de tabela atual, dividindo por 3, ele teve uma depreciação média por ano de R$ 1.350, ou 2,26%. Apesar de ser um veículo muito procurado no mercado de usados, ainda assim não escapou de uma depreciação até expressiva. E isso num momento, num período da história que tivemos que os veículos tiveram uma inflação bem considerável no seu preço. Ainda assim, o Gol nessa configuração hoje está mais barato do que há 3 anos atrás. Então, é um carro que nos próximos 3 anos provavelmente ele vai ter ainda uma depreciação semelhante, que é importante considerarmos aqui no somatório final para você saber realmente tudo que vai sair do seu bolso para você ter um carro desse aí por um período estimado, vamos dizer aí, de 3 anos. Sendo assim, somando IPVA, licenciamento, seguro e a depreciação média anual, vai dar um total de R$ 6.398,04 que você vai ter de despesa por ano com esse carro, ou por mês, R$ 533,17. É claro que esse valor aí de depreciação não vai sair do seu bolso todo ano, não é uma taxa que você vai pagar. Só que você tem que considerar como uma perda que você vai ter lá na frente quando for vender esse veículo. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Gol 1.6 automático 2020? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficam em R$ 128. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 424. Kit de velas genuínas Volkswagen, encontrei que as 4 por R$ 158, preços até bem acessíveis. Pneus, medidas 1955515, eu encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.396, preços na média, se tratando de aro 15. Óleo de motor, especificação aqui da Volkswagen, é que o óleo deve atender à norma interna VW50888. E esse motor aqui, que é o 1.6 MSI, pega
4,5 litros considerando a troca com filtro. Então eu cotei 5 litros de um Shell Maxi Performance API SN sintético VW50888. Ficaram em R$250 esses 5 litros. E é muito importante quando você for olhar um carro desse aí para comprar, verificar o histórico de manutenção, porque esse motor aqui em específico não aceita outro óleo que não seja esse na norma VW50888. E é claro que não é só isso, né? Tá olhando um carro usado para comprar, é muito importante verificar também toda a parte de documentação para ver se é um veículo que não vai te dar dor de cabeça quando for transferir para o seu nome, se ele não tem nenhum impedimento judicial, se não tem nenhum financiamento em aberto. Também é muito importante verificar toda a parte estrutural para ver se esse carro não passou por nenhuma colisão séria que possa comprometer inclusive a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens organizados num checklist completo para que você faça uma análise de forma mais objetiva, técnica, criteriosa e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando da correia de acessórios aqui, eu encontrei original Volkswagen por R$ 79,00, preço só da correia sem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, essa aqui com tensor mais poliauxiliar inclusos também, kit genuíno Volkswagen, ficou em R$ 363,00. Filtros, todos aqui cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 35,00, filtro de óleo R$ 71,00, filtro de combustível R$ 34,00 e o filtro de cabine R$ 27,00, aqui preços na média, tirando apenas o filtro de óleo que ficou um pouco mais caro. Falando dos amortecedores, encontrei os 4 Monro ou a Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.038,00, aqui preço só dos 4 amortecedores, não tem kits de batentes, coxinhos, coifas, nada disso incluso. E atenção com esse código aqui que está aparecendo para você, mais especificamente esse aqui dos amortecedores dianteiros, que é o SP320. Esse código, ele só é compatível com os Gol que vieram com barra estabilizadora. Se o carro que você comprar não tiver a barra estabilizadora, esse código aqui ele muda. Ele é o SP321 e o modelo do amortecedor também acaba mudando. Uma vez que estamos falando de um veículo de transmissão automática, também temos que considerar uma troca do fluido do câmbio, que aqui nesse Gol usa o AQ166F. Pega 7 litros considerando uma troca completa. Apesar da Volkswagen falar que não é necessário troca desse fluido de transmissão, mas sabemos que qualquer fluido, com o tempo, com uma quilometragem mais elevada, ele pode sim perder suas propriedades de lubrificação, de troca térmica, de pressurização hidráulica. Então, dependendo da situação, se você pegar um carro desse com a quilometragem mais alta, sim, pode ser que seja necessário a substituição desse fluido. E aqui ele deve atender também a homologação da Volkswagen, que é o código G055540A2. E claro que, ao substituir o fluido, também você deve trocar o filtro e a junta de vedação. Sendo assim, somando 7 litros de óleo mais filtro e junta, ficam por R$ 4.177. É um óleo bem mais caro, infelizmente. Numa média de R$ 573 o litro. Se você pegar e verificar em vários sites de lojas online, vai entender o que eu estou dizendo. Tem lugares que esse óleo é até mais caro. Claro que vai depender muito da quilometragem e do tempo de uso, como eu falei. Tanto é que no manual de manutenção desses carros nem fala em troca periódica preventiva. Então, eu coloquei esse valor aqui para ficar justo com todos os outros carros que eu fiz essa cotação aqui e com relação a câmbio automático, praticamente todos exigem troca do fluido, então também coloquei aqui para o Gol. Mas, se você não quiser fazer essa substituição, também vai ficar a seu critério, a sua responsabilidade. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Gol 1.6 automático 2020 ficou em R$ 8.180 e não assuste com esse somatório. Metade desse valor é só com relação à troca do fluido do câmbio, como acabamos de ver. Se desconsiderarmos essa manutenção, o custo total dessa cesta de peças fica em R$ 4.003. Então vai depender muito do que você vai decidir fazer de manutenção preventiva nesse carro. E é claro que mesmo assim você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez. Pegando um veículo desse bem cuidado, com as manutenções em dia, daí a importância de se fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. No primeiro momento, talvez você só troque ali um óleo de motor com filtro, talvez depois ali um kit de velas, mais à frente um kit de correia dentada
que também tem uma maior durabilidade. Então, esses são custos que você vai tendo ao longo dos anos que você estiver com esse carro. Dessa forma, esse somatório aqui, ele deve ser usado para você fazer um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros carros e ver qual tem a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para você. Para isso, eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir, mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre o Gol, agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação que é com gasolina, que está hoje aqui em absurdos R$ 6,09 o litro, pelo menos aqui na minha região de Minas Gerais. Subiu bastante de preço nos últimos dias, mas conta para mim como que tá o preço da gasolina aí na sua região, aí no seu estado. Fala pra gente nos comentários. E o Gol tem um tanque de 55 litros de capacidade, então fica em R$ 334,95 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui de dados oficiais? Na cidade, com etanol, esse carro faz 7,7 km por litro, na gasolina 11,1. Na estrada, com etanol, 9,6 km por litro, com gasolina 3,6. Apesar de ter um câmbio automático convencional, é um veículo até relativamente bem econômico, que pode ser ainda mais econômico dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar. Pode sim conseguir médias bem acima dessas oficiais. Mas ainda falando de dados oficiais, agora em autonomia com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 424 km. Se for com gasolina, sobe para 611. Na estrada com etanol, 528 km, com gasolina 748. Consumo de combustível bom, tanque de combustível médio em capacidade. Então, é um carro que vai ter uma boa autonomia para você fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto para abastecer. Mas vamos falar agora aqui de equipamentos, o que vinha de série nesse Gol 1.6 ano 2020. Ele conta com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, duplo airbag frontal, freios ABS com EBD, alerta de frenagem de emergência, além de alerta de não afivelamento do cinto de segurança, Isofix com top tether e cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para todos os ocupantes. Opcionais, nessa época tinha disponível o PEC Urban, que é um pacote de itens, incluindo o iSystem, que é o computador de bordo da Volkswagen, com o Eco Comfort, que é um sistema que ajuda o motorista a dirigir de forma mais econômica, mais eficiente, envia alguns avisos ali no computador de bordo para você, por exemplo, não ficar acelerando o veículo com ele parado ali no semáforo em ponto morto, ou se ligar o ar-condicionado, ele manda você fechar as janelas também para evitar de sobrecarregar o compressor, dentre várias outras funções interessantes. Além disso, esse PEC Urban vem com alarme, volante multifuncional com coluna ajustável em altura e profundidade e com aletas de mudança de marcha, além dos vidros elétricos para as portas traseiras, retrovisores elétricos com função tilt down, ou seja, quando você engata a marcha ré, o espelho do lado direito baixa automaticamente para você visualizar melhor a guia. Além de faróis dianteiros de neblina, rodas de liga leve de 15 polegadas, sensor de estacionamento traseiro e central multimídia Composition Touch com espelhamento para celular. Além disso, também tinha o PEC Interatividade, que é basicamente uma central multimídia mais completa, que é a Media Plus da Volkswagen. Acrescenta-se o leitor de CD, USB, cartão de memória Bluetooth e o GPS integrado. Então, aqui se você encontrar um carro desse com pelo menos já o PEC Urban já instalado, vale muito mais a pena, na minha opinião. Entregam muitos itens que não vinham de série, vai te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e inclusive vai facilitar a revenda futura. Já o outro pacote, que era só a central multimídia mais completinha, a Media Plus, pelo menos você consegue instalar posteriormente de forma mais fácil. Então, fica a dica para você buscar uma versão mais completinha desse Gol 2020. Falando aqui de conjunto mecânico, que é um ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, esse Gol aqui já vem equipado com o motor da linha EA211, o MSI. Aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado com correia dentada de longa duração e variador de fase para admissão. É um motor que entrega 110 cavalos de potência na gasolina e 120 no etanol a 5.750 RPMs. E um torque de 15,8 kgfm na gasolina, 16,8 no etanol a 4.000 RPMs. É um motor de 4 válvulas por cilindro. Tem como de suas características principais o torque máximo entregue num giro um pouco mais elevado. É dessa forma. Então você tem que esticar um pouco mais o giro para ver todo esse desempenho. Mas para um carro de 1.055 kg, a relação de peso-potência fica em bons 8,8 kg por cavalo. Dessa forma, o 0 a 100 é
executado em 10,1 segundos. É um veículo de respostas até bem ágeis ao acelerar, ao retomar velocidades, mesmo com o câmbio automático de 6 velocidades convencional, que é o Aisin AQ 166F. É um câmbio bem resistente, confiável, utilizado em vários veículos aí da montadora por vários anos, que não tem maiores relatos de problemas crônicos. É um câmbio de trocas de marchas também bem suaves, o que é um dos grandes pontos positivos desse carro. Sistema de suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, assim como sistema de freio, disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, peças de reposição, tanto preventivas quanto corretivas, você encontra com muita facilidade e em preços bem acessíveis, como vimos aqui em vários exemplos. Direção de assistência hidráulica vem de série e o porta-malas tem 285 litros de capacidade, o que é considerado pequeno para a categoria, mas conta com o banco traseiro rebatível de série. Caso você não esteja levando passageiros no banco de trás, dá para aumentar bastante essa capacidade de carga. Mas falando em pontos positivos principais de se pegar um Gol desse aí ano 2020, é o seu motor confiável, resistente, se bem cuidado, se tiver passado pelas manutenções preventivas, sem maiores relatos de problemas crônicos, com bom desempenho, bom consumo de combustível, câmbio automático bem confiável, como já falamos, carro que entrega uma boa lista de equipamentos se você pegar com aquele pacote de opcionais que eu citei. Além disso, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas. Na categoria dos hatch compactos, ele se sai muito bem nesse quesito, é um veículo que conta com uma boa rigidez torsional de carroceria, além de uma boa altura do solo, vão livre mínimo de 173 milímetros, então é um carro que é difícil de raspar em lombadas mais altas, entradas e saídas de rampas de garagem, e é um carro de excelente revenda, um carro muito procurado no mercado de usados. Simplesmente ele ficou em 4º lugar como o mais vendido 0 km no ano de 2020. É um carro que sempre vendeu bem, sempre vendeu bastante, liderou o mercado aí por vários anos aí no passado. O nome Gol tem sim o seu peso, mas é claro que ele tem também seus pontos de atenção que valem ser mencionados aqui. Step de medidas diferentes dos pneus principais, então é um step de uso temporário. Para quem não gosta dessa solução, vale ser mencionado aqui. O acabamento também não é dos melhores, plástico duro para todo lado, faz bastante ruído com o passar do tempo. O espaço interno, para quem vai no banco traseiro, também não é dos melhores. Ele tem uma distância entre eixos de 2,46 m por uma largura de 1,65 m. Então, para adultos ali com mais de 1,80 m de altura, vai ficar um pouco complicado de se acomodar da melhor forma. Para o motorista, o ajuste de altura do banco só muda a inclinação do assento, ele não eleva e abaixa como um todo. Então é um carro mais enjoado de você encontrar a melhor posição de guiar, ainda mais se não vier com um opcional de coluna de direção ajustável. Além disso, é um carro que você tem que ter um pouco de atenção também com a procedência. Muitos desses foram vendidos para frota. Claro que a grande maioria dos que foram vendidos para frota foram as versões de entrada, os com motor 1.0 3 cilindros, mas ainda assim saiu bastante desses 1.6 automático para frota. Então, vale um ponto de atenção aqui para você observar se o carro que você está olhando para comprar não está com uma quilometragem muito elevada e pode te dar uma manutenção mais pesada para você fazer no médio e longo prazo. E é claro que é um veículo de projeto mais antigo, na plataforma PQ24. Essa plataforma é a mesma desde 2008, foi só passando por facelifts para poder se manter em linha até sair do mercado. Então é um carro que, para os padrões de um veículo 2020, ele já estava bem desatualizado com relação à segurança em caso de colisão, até mesmo em espaço interno, em projeto mesmo em si. É um carro que perde bastante comparado com os concorrentes. Por um lado, ele pode até parecer ser um pouco barato, né? Um hatch compacto 1.6 automático 2020 por R$55 mil está bem mais barato do que, por exemplo, um Onix daquele de primeira geração ali 2019 para 2020 com câmbio automático, mas tem sua razão para isso pelo seu projeto mais antigo, por não entregar tanto em vários aspectos comparado com seus concorrentes. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Gol G7, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir. Aquele abraço e até o próximo vídeo.